Olá, meu nome é Bárbara Queiroz Soares, estudo na Universidade Federal de Santa Catarina e venho, por meio do 27º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentar o meu trabalho com o título Análise de Interação com o DNA, Atividade Nucleástica de Complexos Metálicos de Cobre e Zinco derivados de ácido valproico com diferentes ligantes, tendo como orientador Klaus Togger P. O desenvolvimento de um medicamento novo para uso em humanos é um processo que atualmente leva em torno de 15 anos e envolve um investimento de aproximadamente 1,2 bilhões de dólares. Dentre as razões que contribuem para esse cenário, destaca-se um grande número de moléculas candidatas à falha durante o desenvolvimento pré-clínico, sendo a toxicidade a principal causa da falha desses compostos. Nesse sentido, a remodelagem e o redirecionamento tornam-se a alternativa mais segura e viável, principalmente quando se consideram os conhecimentos prévios sobre sua toxicologia e seus efeitos adversos. O objetivo geral desse trabalho busca compreender os efeitos biológicos de compostos derivados de ácido valproico, caracterizando a interação do mesmo com o DNA in vitro, tanto em experimentos em ambiente celular como em reações bioquímicas. Os compostos utilizados foram os derivados de ácido valproico ligados ao cobre e com os ligantes bipiridina e fenantrolina. As técnicas utilizadas foram a clivagem de DNA plasmidial, clivagem de oligonucleotídeo sintético, titulação espectrofotométrica, dicroísmo circular, teste de toxicidade MTT e clonogênico em células V79. O controle negativo valproato de sódio não apresentou capacidade de clivar DNA, enquanto que os complexos testados de cobre apresentaram essa atividade dependente de diferentes pH e concentração, tanto em ausência de luz e presença de ultravioleta. Nos estudos cinéticos realizados, foi demonstrado que os complexos apresentam uma atividade maior em presença de ultravioleta quando comparados com a incubação em ausência de luz. Para efeitos de determinação de atividade de clivagem oxidativa dependente ou independente de oxigênio, na qual o outro agente oxidante pode estar presente ou ser hidrolítico, os compostos foram testados em atmosfera de argônio. Somente o complexo 2, em condição de exposição à luz ultravioleta, apresentou uma inibição parcial da sua atividade, demonstrando dessa maneira que sua atividade é pelo menos parte oxidativa dependente de oxigênio. Os outros compostos não demonstraram redução nas suas atividades, indicando que essas são oxidativas independentes de oxigênio ou hidrolíticas. Na análise de atividade de clivagem de oligonucleotídeo de baixo peso molecular, todos os 3 complexos testados apresentaram um padrão de corte de DNA inespecífico. Nas análises de espectrofotometria, o complexo 1 não apresentou espectro de absorção mensurável, mas 2 e 3 apresentaram os picos característicos de absorção das moléculas de 1,10-filantrolina e 2,2-bipiridina. O complexo 2 apresentou hipocromismo e batocromismo característicos de agente intercalantes, enquanto 3 apresentou um aumento de banda com redução de absorção, incluindo a presença de um ponto isosbésticos de transição que neste comprimento de onda é característico de ligação covalente. Análise por dicroísmo circular do ligante valproato de sódio e dos complexos 1, 2 e 3. Pode-se observar que o ligante isolado não apresenta modificações na forma do DNA, denotando a ausência de interação, enquanto que os complexos 1, 2 e 3 apresentam diferentes modificações nas bandas de absorção, demonstrando diferentes capacidades de interação. Os testes de MTT e clonogênico apresentaram efeitos citotóxicos dos 3 complexos para a maior parte das concentrações testadas em um padrão característico de dose e resposta. O complexo 2 apresenta atividade citotóxica 20 vezes maior que o complexo 1 e 3. Os resultados obtidos demonstraram que os complexos metálicos derivados de ácido valproico interagem com o DNA de forma peculiar, com uma íntima relação com os ligantes utilizados. Todos os complexos foram fotoativados por ultravioleta. Os compostos contendo somente ácido valproico ou estes associados a 2,2-bipirimidina são provavelmente ligantes de suco, podendo eventualmente realizar outro tipo de ligação, como a ligação covalente no caso do complexo 3, enquanto que o complexo contendo ácido valproico e 1,10-filantrolina é intercalante. Os complexos contendo cobre agem de forma oxidativa e inespecífica sobre o DNA, não apresentando nenhuma especificidade por algum par de base ou nucleotídeo específico. O ligante isolado, valproato de sódio, não demonstrou capacidade de interagir com o DNA em nenhum dos testes realizados.